só em São José, gente, parece em tudo quanto é lugar. Essas fortes chuvas que deu, isso foi um negócio que trouxe um monte de problema depois para nós. Mas a Cidade Limpa, olha, é uma bandeira nossa, uma bandeira que eu tive orgulho de poder estar à frente, que fizemos muita coisa nessa operação, que motivou a cidade, que fez com que as pessoas pudessem ajudar também na conscientização. E o prazo dela, vereador? Não tem prazo, na verdade. Tendência é continuar... Eu acho que a administração, diferente da Destino Certo, que é uma lei de nossa autoria, minha e do vereador Lédio, que daí é uma lei, um programa que está estabelecido, a operação não tem um programa estabelecido, uma lei formatada. Mas eu acho que, independente do prefeito, da gestão, de nós sermos vereadores depois ou não, eu acho que essa cidade precisa disso. São José não pode mais ter uma política de manutenções específicas aqui e ali, não. Tem que ter uma força-tarefa a todo tempo e todos os dias. E principalmente no verão. Porque no verão tem que ser redobrado o serviço. Senão nós vamos ter mato por tudo quanto é lugar, nós vamos ter um monte de problema. Então a cidade nos orgulha muito, está à frente, dentre outros projetos que a gente pode no decorrer falar. Vereador, talvez um dos maiores desafios para São José seja hoje a sua concepção como cidade. Qual a São José que nós queremos para daqui a 20, 30 anos? Um plano diretor. Esse plano é da década de 80, está com certeza defasado pelo crescimento que a cidade já teve de lá para cá. Em 2004 foi feito um estudo, até com base no Estatuto das Cidades, para ser aplicado um novo plano diretor. Até na época foi considerado um dos projetos piloto, né? Mas que infelizmente não foi votado porque foi à Câmara depois, com outro prefeito, sem assinatura, enfim, não é esta a discussão. Qual a sua análise? O que São José precisa? Como pensar um novo plano diretor para São José, tendo como base essas ferramentas do Estatuto das Cidades? Na verdade, eu não sei qual é a tua idade, mas não vamos colocar aqui. Mas eu quero dizer assim que isso, nós vivemos um momento, né, o Estado, enfim, os municípios, diante de um crescimento totalmente desordenado, onde as políticas de hoje não eram como eram antigamente, não é verdade, gente? Hoje está mais apertado, o cidadão para construir um prédio ele precisa prestar conta, ele precisa se adequar a todos aqueles requisitos, na verdade. Hoje, se tem hoje uma política mais firme nesse sentido, tanto do município como do governo do estado e do governo federal. A legislação ambiental ela exige muito, é uma legislação muito complexa, mas que precisa de uma ação do governo. Pelo plano diretor, me parece que não há problema só em São José, né? E vou dizer mais, o nosso plano diretor ele tinha que ter uma conexão, porque não dá mais para falar só de São José, gente. Nós hoje, se sobreviveu a São José, nós não conseguimos mais identificar. Os limites, né? Nós temos hoje uma grande Florianópolis, uma grande São José, nós temos hoje a região metropolitana, e é na região metropolitana que nós precisamos fazer uma política de voltar, de fortalecer, não só o discurso, mas fortalecer uma ação firme com relação à região metropolitana. Daí sim vinha a questão do plano diretor, que é um problema sério em São José, exemplo de Campinas e Cobrasol. Olha, ali tu não tem mais lugar para estacionar, os prédios não pegam mais sol, ou quando pega o sol não pega o vento, ou quando pega o vento não tem, enfim, está um caos total, né? Um bairro totalmente verticalizado, uma situação que nos deixa muito preocupados. Eu vou me inteirar do assunto, como eu falei, eu estava muito focado na infraestrutura, de realizar, de executar, de fazer, tirar do papel, mas eu vou me inteirar agora em relação ao plano diretor. Tivemos aí um requerimento este dia na Câmara que foi votado em votação, pedindo informação sobre o plano diretor, e os vereadores acharam por bem, porque estava muito subjetivo, e o plano diretor, se fosse tão fácil assim, ou se fosse através de um requerimento, se aprovar um requerimento se resolveria, ou trazer informação, há muito tempo eles tinham resolvido. Mas o senhor acredita que o governo deve ser uma marca deste governo, o senhor como base, trazer o plano diretor à discussão realmente? Porque nós temos que ser responsáveis, né? Quando a gente fala uma marca do governo, qual é o prefeito que não quer uma cidade organizada? Né? Qual é o cidadão josefense, ainda mais aquele que administra o seu município, né? Aquele que é vereador como eu, que não quer uma cidade organizada, uma cidade sob controle, uma cidade com tudo dentro do seu devido local, mas não tem como fazer. É difícil porque você se depara com situações que já estão consolidadas. Então, assim, claro que com certeza é uma bandeira que nós carregamos com a gente, né? E não só eu que sou vereador, não. O nosso munícipe, você aqui, né? A imprensa, todos nós temos que ter uma cidade organizada, uma cidade vamos dizer assim, com funcionamento perfeito no trânsito, com mobilidade
de acordo com o que ela carece, nós vamos ser estudados com mais qualidade de vida. Então o plano diretor é uma bandeira do governo, aí falo isso do governo porque faço parte da base do governo, né? É uma bandeira que nós vamos bater forte, só que é uma bandeira que não resolvemos sozinho. Entendeu? É uma bandeira... Até porque hoje o Estatuto das Cidades ele exige que seja uma grande discussão com todos os segmentos, né? Exatamente, ele tem uma diretriz ali, você tem que seguir aquela diretriz. Ele nos dá a base, né? Mas só que, como eu falei, nós somos vereadores do primeiro mandato, a gente fica se situando, mas eu me lembro, há muito tempo atrás, enquanto munícipe, que pelo diretor sempre lembra uma concha de retalho, né? Isso, é verdade. Vai se alterando conforme a situação que ele se encontra. Vai se alterando conforme a necessidade. Você nunca trabalha, você não trabalha a cidade como um todo, macro, né? Você não pega a cidade nas suas divisas, nos seus limites, e começa e faz não. Nós estamos sempre apagando incêndio aqui ou lá ou aqui, entendeu? Então, realmente, precisa de uma dedicação exclusiva nesse sentido, né? Não dá para dizer que é uma questão que vamos ser resolvida de hoje para amanhã, seria responsabilidade minha, né, assumir isso, até porque eu sei do trabalho e venho ouvindo, até então quando estava na secretaria, mas os vereadores batendo forte na questão do plano diretor, tentando buscar soluções, e a gente vê como é complicado, cara. Então, mas vamos dar a luta aí, e se nós pudermos ter a satisfação de estar à frente, e que isso seja tirado da ideia ainda, né, porque está na ideia, colocado no papel e aprovar no nosso mandato, ficaria muito feliz aí. Mas vou estar junto para resolver. Vereador Sanderson, agora há pouco você comentou sobre o requerimento, né? Um assunto até bastante polêmico e discutido durante as sessões, né? Para quem está assistindo a gente, quem está assistindo o vereador, como é que a gente pode definir o que é esse requerimento, para que serve, como é que a população pode obter? O requerimento é um instrumento que o vereador solicita informações ao executivo, ou enfim, a outro órgão, né? Para que ele possa tomar conhecimento de dados, enfim, trabalhar em cima desses dados. Esse é o requerimento. Mas eu vou ser mais específico com relação aos requerimentos que nós tivemos na Câmara solicitados pelos vereadores. Eu até conversei com o secretário hoje assessor do secretário da Receita, e estou indo lá na prefeitura. Quero ver se ainda levo um dos pedidos, um dos requerimentos, eu quero já levar em mãos, para facilitar. Quero ver se eu consigo. Eu liguei para ele, que foi a questão que foi pedido, foi o repasse dos auxílios em função das enchentes ali. Por que os auxílios? Os auxílios é o requerimento feito pelo vereador, onde solicita para quem recebeu os recursos, em quais comunidades que foram atendidos. E de que forma foi feito isso? Pois bem, eu tive informação, requerimento em relação às cheias, às fortes chuvas, os desastres ali, nós tivemos em São José. Você tem que ter um laudo, segundo eles, né? Tem que ter um laudo da Defesa Civil. Então eles estão preparando isso e eu vou levar. Então o requerimento, em alguns momentos, esse solicitando, eu acredito que eu consigo hoje. Até para ajudar os nossos colegas vereadores que estão em dificuldade de, talvez até não sei, mas eu não sei qual é a dificuldade, porque o secretário sempre nos atende, lá na prefeitura, você nos atende. Vereador, por que isso é uma coisa legal, gente. Isso aí vai para o Tribunal de Contas, isso é público. Não precisa fazer muita. Sabe, só vai pedir, está lá, está à minha disposição, mas eu fiz questão de pegar esse. Sobre a questão do requerimento do plano diretor, até alguns colegas vereadores, e nós temos que respeitar, né? Eles colocaram foi muito subjetivo em relação à dimensão que é um plano diretor. Imagina vocês que você vai pedir informação para o plano diretor, sabendo que você vai mobilizar toda uma estrutura em função daquelas informações, mas que elas não estão sendo precisas, porque o plano diretor não fala só disso ou daquilo, é uma coisa muito complexa. Eu acho que foi por essa linha, mas que nós vamos encaminhar ali dentro da viabilidade, e o requerimento é isso. E a população também pode solicitar um requerimento? Me parece que sim, eu não sei te dizer agora, aí tem um critério, a gente pegar ali a lei orgânica, né, para se inteirar, mas isso tudo é público, gente. Se não está no sistema da Câmara, na página da Câmara lá, está na Prefeitura, se não tiver nos dois, mas está lá porque passa pela Finanças ou passa pela Secretaria, isso vai para
pela RAGAP, Tribunal de Contas, isso não tem nada que Vereador, se esconder. mas sendo tão simples, um instrumento tão simples, legal, né, que está lá na nossa lei orgânica, está no regimento, o instrumento parece, como o senhor falou, está tudo tão público, por que se criou tanta polêmica em torno desses requerimentos, ali uma briga parecia briga política por uma questão de informações? Não, eu não vejo polêmica, não. Eu vejo que nós temos que tirar o nosso tempo para se dedicar em outras coisas mais importantes. Às vezes, em vez de nós ficar preocupados com o requerimento, por que nós não vamos lá no governo do estado, como eu falei, DSC? Por que eles não botaram mais uma pá de asfalto ali? Ninguém aguenta mais, Sertão, Cola Santônia, enfim, Forquilinhas, Alto Forquilha, está tudo ali, aquele paralelepípedo ali, há 5 anos não se resolve mais nada. Isso é que nós temos que perder tempo, gente. Vocês sabiam, eu vou contar aqui de primeira mão, se vocês não sabem, o nosso município não sabe, nós tivemos 2 desastres, né, de fortes chuvas em São José, eventos climáticos, foi em março e maio. Não teve um cidadão do governo do estado aqui, eu era secretário de Infraestrutura, não teve um cidadão aqui, tá, que foi lá me visitar, ou que foi lá na comunidade do Solimar, do Florinápolis, da Colônia Santana, de todas as comunidades que foram atendidas. E olha que a Secretaria de regional fica aqui em São José. Então é isso que nós, enquanto vereadores, temos que perder mais tempo para ir atrás disso, gente. Não sei se o pessoal passa por cima de São José e nós nunca estamos aqui. E me parece que agora o prefeito recebeu as câmeras, aquelas para monitorar, né, questão de segurança. Me parece, tá? Nós compramos 30 e o governo do estado deu 30. Isso. São José comprou 30, as primeiras 30 chegaram agora. Mas me parece que no estado todo foi o município que mais, me parece que deu a metade, que a contribuição do estado ia ser maior. São José é diferente. Agora vocês veem como é irritante, né? É um negócio assim que eu não consigo entender. Então, assim, só para dizer que nós temos que perder nosso tempo com isso. Até vamos anotar esse assunto que nós vamos voltar a essa sua indignação, que realmente é revoltante. Mas ali, novamente, vereador, essa questão, então, como a Karen comentou, alguns vereadores dizem que não, o cidadão pode ir até a prefeitura fazer esse questionamento, solicitar. O senhor acredita que primeiro, já eu diria, eu não vou dizer cultura, mas esse hábito da população de saber como ir, saber desse seu direito de procurar e de cobrar da prefeitura, ou realmente ela não deve se apoiar nos vereadores eleitos, pelo meu voto ou não, mas eleitos por nós josefenses para representar e fazer essas cobranças? Eu acho que os dois caminhos estão perfeitos, tanto os vereadores, né, que foram eleitos pelo exercício da cidadania, do voto, né, e também a população. Agora, se tu me perguntares, nós vivemos numa administração pública, né, no seu conceito, ela está muito distante da população, porque a lei só pode fazer tudo aquilo que está previsto ali, você tem procedimento, você tem regra, as pessoas têm seus compromissos também. Várias vezes eu lancei obra, eu inaugurei obra, e não tive participação efetiva da população. Eu entendo, porque imagino eu que as pessoas não têm, com certeza têm compromisso. E assim também, por mais que, como você falou, mas né, a prefeitura está lá, né? E não é só o vereador, é um funcionário da prefeitura que pode servir uma informação, é um secretário, né, do município, enfim, são todos aqueles, direto e indiretamente, tem um presidente do conselho, do conselho comunitário, todos eles são pessoas que direto e indiretamente podem servir como base para que as coisas possam dar mais conhecimento. Mas eu entendo e tenho isso como exemplo claro, que as pessoas têm muito compromisso, a população muitas vezes não pode participar e talvez aí a dificuldade, e a realidade, né? Quem é que tem tempo aí? Quem trabalha não vai ter tempo para ficar aí atrás do documento, né? E, vereador, qual é o procedimento para o cidadão que ele quer fazer um requerimento junto ao executivo, ele tem um prazo de 30 dias para retornar, mas qual é o procedimento para o cidadão chegar, ele chega na prefeitura, ele vai na ouvidoria, qual é o... A ouvidoria está lá para ouvir e para registrar os problemas e aí demandar as necessidades e as ações nesse sentido, sim, correto? É muito subjetivo você dizer, não dá para nós falar para o nosso munícipe qual o caminho que ele deve tomar, porque tem que ver, para cada caso é um caso distinto, não é? E até para nós não confundirmos, até porque ainda temos uma prefeitura, nós temos um centro administrativo que fica ali ao lado do fórum, próximo ao shopping, todos conhecem, mas nós temos a Secretaria de Segurança, que fica aqui em Campinas, nós temos a Secretaria de Saúde, que fica em Barreiros, temos a Secretaria de Infraestrutura, que fica lá, quase já na Serraria. Então, assim, são descentralizados. Então, tem que primeiro partir do princípio de qual é o problema, né? Eu sempre, enquanto secretário de Infraestrutura, sempre atendi a população, né? E eles vão lá na Secretaria.
sempre. Isso aí é tranquilo. E quem tem um problema vai. Não é? O centro de atendimento está ali, gente. Existe um rito, né? Você entra